Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Oséias. Eu convido os irmãos a abrirem o capítulo 4 e nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 todinho. Capítulo 4 de Oséias. Capítulo 4 de Oséias diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, porque o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado, Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven. Nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela graça de podermos nos reunir pela manhã para estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê compreensão, entendimento, que nos dê, Senhor, olhos espirituais abertos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos considerar os capítulos 4 a 6, daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 5, capítulo 6 de Oséias. E o tema de hoje é a infidelidade espiritual e o declínio moral de Israel. Meus irmãos, para contextualizar esses capítulos, eu queria mostrar para os irmãos a seguinte situação. Oséias profetizou por aproximadamente 40 anos. Quando nós lemos um livro de profecia, como o livro de Oséias, aparentemente, ou a princípio, a gente é tentado a pensar o seguinte, que o profeta sentou e escreveu o livro todo, né? Mas não foi assim que aconteceu. Esse livro, na verdade, são várias profecias de Oséias em tempos diferentes. Então nós vamos entender, quando nós olharmos para o que está acontecendo, porque nós vimos no capítulo 1, 2 e 3, um fato, e agora nós vamos ver nos capítulos 4
até o capítulo 10, nós vamos ver que a situação está diferente. Vocês se lembram que Oséias iniciou por volta do ano 755 a sua profecia, sobre o reinado de Jeroboão II. E ele profetizou até mais ou menos 722, então são mais ou menos 33, 34 anos em que ele profetizou, e esse livro, ele engloba então esse período desses 34 anos que Oséias profetizou. Então eu queria, mostrar a próxima figura, mostrar para os irmãos, existem várias formas de dividir os livros quando nós estudamos. Eu preferi essa forma que está aí para os irmãos, dividindo Oséias em 3 partes, de acordo com as profecias e o tempo e o que estava acontecendo. Então, se os irmãos olharem a primeira coluna ali, o período ou a data aproximada, é o ano de 755, quando Oséias inicia o seu ministério. Ali está uma coluna com o rei de Judá também, mas isso não vai interessar para nós estamos olhando a história de Israel. Então o rei de Israel é a terceira coluna ali, é Jeroboão II. E o contexto histórico eu expliquei para os irmãos na reunião passada: prosperidade econômica em Israel, mas com idolatria e injustiça. E o conteúdo principal de Oséias então é capítulo 1 a 3, quando ele então falou do casamento com Gomer, dos filhos e os nomes simbólicos, Jezreel, Lohuama, Loami. Hoje nós vamos iniciar o segundo bloco, que fala da instabilidade política, e cobre os anos 750 a 732 aproximadamente. Nós tivemos ali em Israel, nesse período, vários reis, como por exemplo, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca. Tá? Basicamente esses reis. E o contexto histórico desse período que nós vamos falar nessa reunião e na próxima reunião, é de conflitos internos, alianças estrangeiras e culto a Baal. Veja que no primeiro período, os 3 primeiros capítulos, Israel estava no seu auge. Agora ele começa a enfrentar problemas. Ele começa a enfrentar problemas internos e externos, e nós vamos verificar isso, e isso começa então a gerar outras situações dentro do povo de Israel, e Oséias então agora vai profetizar e confrontá-los com relação a isso. Então são denúncias contra a idolatria, denúncias contra a corrupção, denúncias contra a injustiça moral e metáforas do povo como esposa infiel. Esse é o contexto desse segundo bloco que nós vamos falar em 2 reuniões. E depois o último bloco, quando nós formos falar a última reunião, no reinado de Oséias, não o profeta, o rei Oséias, que é o último rei do reino de Israel, quando então no ano 722 Israel é levado cativo para a Síria e nunca mais volta. E aí então nós vamos ver nesse período final, quando vai chegar de fato o juízo, novamente, o amor persistente de Deus, promessas de restauração, convite ao arrependimento, apesar do futuro juízo. Então os capítulos 1 a 3, nós vimos na reunião passada, foram profetizados no período de Jeroboão II, enquanto Israel estava no período de prosperidade econômica. E agora nós vamos começar a ver o período em que Israel começa a enfrentar problemas internos e externos. Esse é o contexto então dos capítulos de hoje. Nos capítulos 1 a 3, os irmãos se lembram, a cena que Oséias usa para descrever a sua profecia é a cena de um casamento. Então capítulo 1, 2 e 3, nós vemos ali a figura de um casamento. Oséias simbolizando o Senhor, Gomer simbolizando o povo de Israel, e o Senhor indo atrás da sua esposa infiel para restaurá-la e mostrando e falando o seu amor e convidando ao arrependimento. Agora, a partir do capítulo 4, a cena muda. Agora nós não estamos mais num casamento, agora nós estamos num tribunal. Agora a cena aqui é de um tribunal. A mensagem do amor incondicional de Deus, do perdão, da redenção, agora é substituída por uma mensagem de julgamento. É como se iniciasse então um julgamento de tribunal mesmo. E Deus então vai acusar o seu povo e indicar especificamente os seus pecados e a sua infidelidade. Então Oséias inicia agora a sua mensagem para o povo de Deus, e é Deus então falando ao povo e dizendo, e a palavra que nós lemos logo no começo do capítulo 4, verso 1, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda. Essa palavra exatamente significa julgamento. Tem uma querela, tem uma disputa com vocês. Uma acusação judicial. E o sumário,
o resumo dessa contenda está exatamente no verso 1. É como se fosse, Deus é sempre muito didático, né? Então Deus fala, olha, eu tenho uma contenda contra vocês, e está aí no verso 1, ele diz, essa contenda é porque não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. E tudo que nós vamos ver na sequência decorre exatamente dessa situação. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. O que nós vamos ver então a partir de agora é a derrocada da nação de Israel. É o fato de que uma sociedade onde falta verdade, amor e conhecimento de Deus, é uma sociedade que está destinada à destruição. É uma sociedade que está caminhando para a sua extinção. Isso não estou falando apenas do aspecto espiritual, não. Todas as vezes que nós temos uma nação, e essa nação ela se afasta da obediência à palavra de Deus, e não pense apenas que é com relação a cristãos, mas nos princípios que nós chamamos no mundo político de princípios judaico-cristão, ou um Estado judaico-cristão que adota os princípios judaico-cristão, ou seja, de princípio de moral, de justiça, o princípio de equilíbrio social. Todas as vezes que um Estado se afasta disso, se entrega à corrupção, se entrega à prostituição, se entrega à imoralidade, como nós falamos na reunião passada para os irmãos, que foi uma das causas, ou talvez a causa principal da derrocada do Império Romano. Então, nesse caso, o Estado ele está caminhando para a destruição, e com Israel não é diferente. Eu disse para os irmãos que Roma era um exemplo disso, eu disse na reunião passada, que o Império Romano, que foi o grande império da humanidade, ele ruiu e desmoronou-se pela erosão das suas estruturas sociais. E isso quem diz são historiadores, como por exemplo Juvenal, Tácito, e até mesmo Agostinho de Hipona escreveu sobre isso. Agostinho de Hipona, no livro A Cidade de Deus, ele apontou para o desregramento moral e a idolatria como elementos da queda de Roma. E a mesma coisa nós vamos encontrar aqui em Israel. Uma sociedade marcada pela imoralidade, pela perda dos valores familiares e caminhando a passos largos para a sua derrocada ou para a ruptura social. Então o capítulo 4 começa assim. A primeira acusação de Deus é que Israel se corrompeu. Israel afastou-se da lei do Senhor, caiu em idolatria. E nós vamos destacar aqui então 4 aspectos nesse capítulo 1. O primeiro, nos versos 2 e 3, é que a mentira prevalece em Israel. Nós lemos aí com os irmãos. Israel se tornara uma sociedade que desprezava a verdade. E tem muito paralelo com a sociedade que nós vivemos nos dias atuais. Os irmãos sabem que há aproximadamente 10 anos, mais ou menos, iniciou-se um processo na sociedade brasileira de desconstrução da verdade, de relativização. Hoje vocês, em qualquer conversa que vocês têm com qualquer pessoa, em todos os lugares, vocês vão ouvir o maior absurdo que existe, uma pessoa falar, a minha verdade é essa. Como se verdade tivesse 2 ou 3 ou 4. A pessoa poderia dizer, a minha forma de pensar, ou o meu sentimento, ok, mas verdade é uma só. Ou então isso daqui está certo para você, mas isso daqui é a minha verdade, é a minha realidade. Isso não tem lógica. Porque nós precisamos, seja dentro do contexto cristão, e a palavra de Deus é a verdade, mas mesmo que você saia do contexto cristão, uma sociedade só prevalece quando ela tem bases sólidas na verdade. E essa verdade tem que ser uma só. E quando as leis começam a ser deturpadas, para que elas sejam interpretadas, então nós estamos próximo da ruína. As leis elas não devem ser interpretadas, elas devem ser aplicadas. Elas são interpretadas, mas em outro sentido, assim como as escrituras. Elas são interpretadas para nós entendermos o que é que a palavra diz. E não interpretarmos conforme nós queremos que ela diga. E nesse sentido, meus irmãos, às vezes nós olhamos para fora e vemos que o Brasil vive um momento muito ruim, onde existe uma interpretação paralela das leis, mas dentro das igrejas nós vemos uma realidade tão ruim ou até pior, com uma deturpação interpretativa da palavra de Deus. Onde nós abandonamos aquilo que a palavra de Deus diz na sua literalidade, para falar, não, na verdade isso daqui era a verdade para aquela época, para essa época é outra verdade.
Então nós vemos aqui Israel se afastando de Deus, afastando-se do conhecimento de Deus, e ele passa então a desprezar o terceiro e o nono mandamentos. A mentira passou a ser realidade de Israel, e não apenas mentira nos negócios, nas relações sociais, a mentira tomou conta da religião, a mentira tomou conta do culto. Eles mantinham uma liturgia, mantinham uma aparência, apenas para esconder seus escandalosos pecados. E infelizmente essa é a realidade que nós encontramos hoje também dentro das igrejas evangélicas, onde nós, dia após dia, nós ficamos sabendo de escândalos após escândalos que vão se levantando, e você olha e fala, mas aquela igreja parecia tão saudável, tão avivada, tão cheia de gente. Mantinha uma liturgia, uma aparência apenas para esconder os pecados. Deus acusa então Israel de homicídios. Eles tinham se tornado uma nação de homicidas e uma nação violenta. E aqui Deus acusa de quebra do sexto mandamento. Irmãos, isso não é Deus usando uma metáfora, isso é realidade. O período em que Oséias está profetizando aqui é caracterizado exatamente por isso, por intrigas e golpes de Estado. É um rei derrubando outro rei através de intrigas, mentiras ou assassinatos. Veja, por exemplo, se você for ler depois 2 Reis, você pode ler a partir do capítulo 15, você vai ver, abram lá em 2 Reis, eu quero ler só alguns versículos com os irmãos. 2 Reis capítulo 15. Por exemplo, Zacarias, o rei Zacarias foi morto por Salum, que tomou o seu lugar, está lá em 15:10. Diz assim, Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, quer dizer, conspirou contra Zacarias, feriu-o diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Se você continua lendo aí, no verso 14, a vida de Salum não durou muito tempo não. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Se você olha mais para frente, 15:25, você vai ver que Peca, não é de pecado, não é o nome dele, Peca, ele mata Pecaías, 15:25. Peca, seu capitão, quer dizer, capitão de Pecaías, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Então Deus não está usando uma metáfora, Deus está, através do profeta, está confrontando o que está acontecendo realmente em Israel. Ou seja, a decadência espiritual, ela vai se manifestar na decadência moral, assassinatos e conspiração. A seguir o profeta passa a denunciar a quebra do 8º mandamento, onde ele diz então que há furtos em Israel. Israel se torna uma nação de roubadores, de saqueadores. Nós lemos em 2 Reis 15, por exemplo, que após a morte de Jeroboão II, Israel estava num ciclo de golpes, onde aspirantes do trono matam quem está no trono para tomar o seu lugar. E esse cenário, meus irmãos, como eu disse para os irmãos na reunião passada, quando o chefe maior de uma nação, ele se torna imoral, ele se torna corrupto, o que acontece, como numa família, onde o pai é uma pessoa imoral ou corrupta, é que os seus filhos seguem o seu exemplo. E o que acontece é que o povo de Israel se torna uma nação de roubadores, cobradores de impostos abusivos, bandos militares, milícias, exploração econômica ilegal nos santuários, tudo isso fazia parte do contexto de Israel. Em terceiro lugar, Israel se torna uma sociedade hedonista e imoral. E Deus acusa Israel então da quebra do 7º mandamento, que diz não adulterarás. Este, aliás, é o grande problema de Israel, que foi descrito já na vida do profeta Oséias, nos primeiros 3 capítulos. O adultério espiritual, que é o abandono do Senhor, levava ao adultério físico. Os cultos pagãos, meus irmãos, eles eram baseados em rituais de fertilidade. Então o que acontece? Você vê isso bastante no livro de Oséias, é que
Deus, nós vimos isso nos capítulos anteriores, quando Deus, através do profeta Oséias, dizendo para Gomer que ela não sabia que era ele quem lhe dava o cereal, lhe dava o trigo, a comida, era ele quem lhe dava as coisas. Então, o que acontece é que os povos ao redor de Israel, eles adoravam a Baal como Deus da fertilidade. Diziam que Baal é que mandava chuva. Os irmãos se lembram, por exemplo, daquela guerra entre os profetas de Deus e os profetas de Baal. Então eles adoravam dizendo que Baal mandava fertilidade, chuva, colheita e tudo mais. E aí, como é característica da idolatria, né, ela se corrompe na adoração a um Deus que não é verdadeiro e se corrompe na sua moralidade. Então eles celebravam nos seus santuários rituais de fertilidade que envolviam relações sexuais com prostitutas e prostitutos cultuais. Se esse Deus é o Deus da fertilidade, nós vamos adorá-lo com relações sexuais aqui no templo, para que ele então possa nos dar fertilidade. E o que acontece é que quando Israel se mistura com esses povos, Israel começa a adotar os seus costumes e as suas formas de adoração. Israel então começa a se envolver em cultos pagãos que envolviam prostituição cultual, e Israel estava afundado nessa prática. Israel se torna então uma nação sensual, imoral, que vivia na luxúria. Então agora, a partir do verso 4, Deus começa a mostrar a relação destes pecados com a apostasia, com o afastamento de Deus. Capítulo 4 ainda, os versos 4 a 19, Deus vai falar através do profeta a respeito da apostasia de Israel. A apostasia, meus irmãos, é sempre um processo lento. É sempre um processo lento. Todo processo de declínio é lento. Tá? Porque se ele fosse rápido, você tomava providências. Né? Eu digo que assim, é como um caminhão, que quando ele começa a descer uma serra, se ele acreditasse naquela placa que tem antes do início da serra, desça engrenado, ele não teria problemas. Mas quando ele fala, não, a serra não é tão forte assim, dá para embalar um pouquinho para ganhar tempo, e depois ele não consegue mais frear quando ele está embalado. A idolatria ou a apostasia ou o mergulho no pecado é sempre lento. Ele sempre começa com pequenas regras quebradas, com pequenas concessões, que vão então tomando volume, tomando corpo. Ninguém apostata da fé de um dia para o outro. Assim como ninguém levanta uma bela manhã, tendo um casamento saudável, ele fala, hoje eu vou trair a minha esposa. Isso não acontece. Sempre é um processo lento, um processo de esfriamento, um processo de olhar para outras pessoas, um processo de deixar que a sua mente seja atraída por um pensamento pecaminoso. Da mesma forma é a apostasia, que é o adultério espiritual. Nós começamos lentamente, tirando os olhos de Deus, tirando os olhos da sua palavra, deixando que pensamentos do mundo comecem a entrar na nossa mente, conceitos comecem a ser formados. Foi isso que aconteceu com Israel. Quando houve a separação entre o reino do norte e o reino do sul, Jeroboão resolveu constituir então lugares de adoração, para que eles não fossem a Jerusalém. E quando eles se afastam dos verdadeiros sacerdotes que ficaram no reino do sul, que de uma forma não perfeita, mas eles se apegavam à lei de Deus, então Israel começa a entrar num processo de idolatria, vai adorar bezerros de ouro, um que está em Betel, outro que está em Dan, e ele começa a se afastar do templo, da palavra de Deus e da adoração a Deus. Em resumo, então, criou uma religião parecida com o judaísmo. É uma religião bem parecida, mas não era verdadeira. Uma imitação do que tinha sido ordenado por Deus. E o que é que Deus vai dizer sobre isso? Capítulo 4, verso 6, Deus diz que os sacerdotes abandonaram o conhecimento de Deus. Deus afirma que o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento de Deus. Os sacerdotes, eles não eram os levitas ficaram no reino do sul. Então aqui o reino do norte, ele institui outros sacerdotes que não foram ordenados por Deus. Eles não conheciam a lei de Deus, eles não temiam ao Senhor, eles não se aplicavam a estudar a lei de Deus, eles queriam fazer um culto agradável que enchesse o templo. Eles queriam então adotar sincretismo religioso, copiar coisas que das outras religiões dava certo, porque aí o povo vai ficar aqui. Era isso que o rei queria, que o povo ficasse aqui.
E o profeta diz: o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Meus irmãos, isso é uma coisa séria. O povo, ele reflete o ensino do sacerdote. O povo, ele reflete o ensino do púlpito. Assim como os filhos, eles refletem a disciplina paterna, a igreja reflete o que é ensinado no seu púlpito. Eles não conheciam a Deus. Um sacerdote sem visão espiritual é como um cego guiando outro cego. E foi isso que Jesus falou dos fariseus. Não se lembram? Mateus 15, 24. Os fariseus eram os líderes da religião, mas eles não se atentavam para a lei de Deus. Jesus diz: vocês são como um cego guiando outro cego. Chance zero de dar certo. E o verso 6 termina de modo muito triste, dizendo que o sacerdote se esqueceu da lei de Deus, por isso Deus se esquecerá dos seus filhos. Por um lado, pode estar se referindo aqui aos filhos mesmo do sacerdote. Nós temos um caso, por exemplo, de Eli, que era um sacerdote que não disciplinou seus 2 filhos morreram como juízo de Deus. Mas eu acho que aqui diz mais com relação ao povo. Como o sacerdote se esqueceu de Deus, Deus então agora vai virar as costas para o povo. A nação de Israel seria esquecida por Deus, porque os sacerdotes esqueceram a lei de Deus. Meus irmãos, uma grande lição para nós aqui: não há como conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Meus irmãos, Satanás é o pai da mentira. É o pai da mentira. E toda mentira precisa ter uma parte atrativa. E a parte atrativa de Satanás é que você pode conhecer a Deus sem se dedicar à palavra de Deus. Você pode conhecer a Deus através de um conhecimento esotérico, através da lua, através das estrelas, através de meditação, através até de oração, sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não conhecemos a Deus, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que se revela, e Ele se revelou a nós na sua palavra, e nós conhecemos a Deus através da revelação que Ele faz de si mesmo. Nós não podemos conhecer a Deus além daquilo que Ele nos revelou. O abandono do estudo e da obediência da palavra de Deus leva ao abandono do relacionamento com Deus. Na verdade, leva ao abandono do relacionamento com o Deus único e verdadeiro, e nos coloca no relacionamento com um Deus idólatra criado por nós mesmos, um Deus criado à nossa imagem conforme a nossa semelhança, porque nós temos que adorar o Deus que não é o nosso Deus mental, que é o Deus das Escrituras, que é o Deus que se revelou a nós, como Ele se revelou, da forma que Ele se revelou. Por isso nós temos que ter um apego vigoroso às Escrituras, porque elas são a nossa salvação, elas são lâmpada para os nossos pés, elas são luz para o nosso caminhar. É através delas que nós conhecemos a Deus, a sua vontade, os seus princípios, e é através dela que nós conhecemos a nossa pecaminosidade. Há uma lição importante aqui também para os líderes da igreja: não abandone o estudo das Escrituras. Se você se dedicar com afinco ao estudo das Escrituras e diminuir o número de membros da sua igreja, não se importe com isso. Se dedique ao estudo das Escrituras. Se dedique ao estudo das Escrituras. Muitos púlpitos se perdem contando o número de membros. Porque se eu quiser uma igreja cheia, basta mudar a mensagem. Mensagem de alta ajuda, de vitória, de sucesso, que Deus não se importa com nada, Ele só quer o seu bem. Essa mensagem enche a igreja, mas quando nós começamos a falar que Deus se importa sim, que Deus é um Deus amoroso, mas Deus é justo, que Deus ama você, mas Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado até o ponto que, se Ele fosse tolerar pecado na vida de uma pessoa, Ele toleraria na vida do seu filho amado. Mas quando os meus pecados foram colocados sobre Jesus Cristo suportou a ira santa e implacável de Deus. Esse é o nosso Deus, que nos ama até a morte, mas que não tolera pecado. A partir daí nós vemos o profeta falando que o povo, nessa caminhada, nessa derrocada, nesse declínio, eles iniciam um aumento da religiosidade, eles aumentam o volume das suas atividades religiosas. Veja que é exatamente o que acontece conosco ainda hoje. Quando nós estamos longe de Deus, nós aumentamos o volume das nossas atividades religiosas, mas sem temor do Senhor. Deus disse que o povo de Israel tinha uma religiosidade de aparência, uma religiosidade sem temor. Aumenta o número de sacerdotes, cultos animados, mas sem afastamento do pecado. Ao contrário, Deus afirma que eles se entregaram à sensualidade. Está aí capítulo 4, verso 11, que nós lemos com os irmãos. E que a sensualidade e o vinho tiram o entendimento. A sensualidade
e o vinho tira o entendimento. Por isso, Paulo vai falar para nós: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, excessos levam ao pecado. Excessos levam, qualquer tipo de excesso. Excessos levam ao pecado. Excesso de coisas lícitas levam ao pecado. Por exemplo, trabalho não é só lícito, como é ordenado por Deus. O excesso de trabalho nos expõe ao pecado. Excessos levam ao pecado, e os cultos pagãos estavam ligados exatamente aos excessos. Excesso de bebida e excesso de sensualidade com a prostituição cultual. O que acontece a partir do verso 12, o profeta vai dizer que então eles se entregam ao misticismo. Além de se entregarem à sensualidade, agora eles se entregam ao misticismo. Diz aí que eles consultam o seu pedaço de madeira. O que está dizendo é que eles começam a adotar ídolos pagãos. O pedaço de madeira não é que ele pega um pedacinho de madeira e vai consultar, é que eles fizeram de um pedaço de madeira um ídolo. Mas aquilo é um pedaço de madeira. E é interessante, tem num dos textos das Escrituras, que eu não me recordo agora, que eu não anotei, um relato exatamente disso, que o homem pega um pedaço de madeira, e aí ele escolhe um belo pedaço de madeira e ele corta metade. Metade ele faz um ídolo, esculpe um ídolo, coloca aqui. Com a outra metade ele acende o fogo para se aquentar, e aquecido pelo fogo, ele vira para outra metade, esculpida em forma de ídolo, e o adora. Fala assim, gente, como pode? Mas nós fazemos isso tantas vezes. Nos afastamos de Deus para nos entregarmos ao misticismo. Tornaram-se agoureiros místicos, como os pagãos. Não querem ser guiados pela palavra de Deus, querem ser guiados por direções místicas, querem ser guiados por sentimentos, querem ser guiados por alguma orientação que fale o que eles querem ouvir. Continuando ainda nessa derrocada agora, além de serem místicos, eles se entregam a uma religiosidade sincrética, os versos 13 e 14 do capítulo 4. Adotam práticas das religiões pagãs, por exemplo, sacrificar no alto dos montes. Meus irmãos, isso está tão presente ainda na religiosidade atual. Sacrificar nos altos do monte. O que acontece, meus irmãos, é que para os pagãos, para aqueles povos, a divindade, ela morava no alto dos montes. Se você olha, por exemplo, para as histórias de Zeus, de Netuno, de Plutão, eles sempre moram no alto dos montes. Os templos estão no alto dos montes. Então, para os pagãos, as divindades moravam no alto dos montes. E quando você subia então para o alto do monte, você estaria mais perto da divindade. É exatamente a mesma coisa que o mundo neopentecostal ensina hoje. Meus irmãos, essa prática vai contra a palavra de Deus. Porque em primeiro lugar, não somos nós que vamos a Deus. Isso é o princípio de Babel. O homem querer alcançar Deus. As Escrituras mostram que Deus veio ao nosso encontro. E em segundo lugar, as Escrituras ensinam a onipresença de Deus. Quando eu subo no alto para ficar mais perto de Deus, parece mais espiritual, mas não é. Misturam culto a Deus com idolatria pagã. Estão entendendo a mistura? E parece ser tão espiritual, mas não é espiritual. Isso é sincretismo religioso. Participavam de rituais pagãos de fertilidade ao ponto de entregarem as suas filhas e as suas noras para rituais de prostituição cultual. Deus então lança a sentença, verso 17. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Meus irmãos, que sentença terrível. Deixe. Os irmãos se lembram quando nós estudamos Romanos, e nós vimos que a primeira manifestação do juízo de Deus é entregar o homem para que ele possa ir até o fundo do poço dos seus desejos pecaminosos. Isso faz parte do juízo de Deus, é o que Deus diz aqui. Efraim escolheu esse caminho, deixe-o, deixe ele andar no seu caminho, e isso será juízo contra ele. Então agora nós entramos no capítulo 5, quero ler com os irmãos, aonde teremos mais algumas repreensões de Deus. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros.
visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria, e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Aqui no capítulo 5, então, nós vemos o aviso do juízo de Deus. O cenário vai ficando mais tenebroso. Deus vai apertando o cerco e avisando sobre o juízo. Quando Deus olha, então, para o estado pecaminoso do seu povo, Ele afirma, em primeiro lugar, que os sacerdotes devem escutar, porque eles são os maiores culpados. Oséias já tinha advertido que o povo estava sendo destruído pela falta de conhecimento de Deus. Então, a primeira advertência de Deus é para a liderança, para os sacerdotes. Os sacerdotes são os primeiros responsáveis pela situação do povo, mas também os reis, ou seja, os líderes do povo. Eles são destinatários do aviso de Deus. A nação de Israel, meus irmãos, nasceu desde a separação dos reinos em idolatria. E isso por causa de uma decisão do rei. E sempre viveu na idolatria. Nenhum dos reis se afastou dos pecados de Jeroboão. Então Israel vai agora morrer na idolatria. Todos os reis de Israel, sem exceção, adoraram o bezerro de ouro feito por Jeroboão, e por isso o reino vai ser destruído. E por fim o profeta dirige sua palavra ao próprio povo. O povo é chamado para ouvir o juízo. Todos são culpados, cada um responde pelos seus atos. O povo tinha escolha. Mesmo que os sacerdotes e os reis falhassem, o povo tinha escolha. Mispa, no leste, e Tabor, no oeste, foram armadilhas e laço. Esses lugares, meus irmãos, era onde o povo era seduzido a adorar os ídolos nos lugares altos. Era ali que foram colocados os ídolos nos lugares altos, e o povo então era seduzido para ir lá. Isso era laço, armadilha. É ali que eles estavam sendo enredados numa armadilha para se afastarem do Senhor. E quando então os sacerdotes, os reis e o povo todo, eles caminham o caminho da idolatria e da apostasia, eles vão até o fundo do poço. E esta é a causa do juízo de Deus. A causa está esclarecida no verso 2. Excessos. Vocês foram longe demais. Vocês não quiseram ouvir o chamado do arrependimento. Vocês se fizeram surdos. Vocês não ouviram o convite do arrependimento. E o sentido de excessos aqui, meus irmãos, é baixar até o fundo. É ir até o fundo do poço. Ir longe demais. É interessante, a Almeida Revista Corrigida, ela diz que os transviados têm descido até o profundo. Se você tem a Almeida Revista Corrigida, está escrito assim. Então a questão era pior do que apenas cometer pecado. Era rejeitar a repreensão. Era rejeitar a repreensão de Deus. Prosseguir no caminho do pecado, mesmo Deus tendo enviado os profetas dizendo: arrependam-se, esse caminho é caminho do pecado, virá juízo. Era estar confortável no caminho do pecado, porque estavam mantendo um ritual de adoração e achando que Deus iria se impressionar com a adoração deles.
essa é uma triste figura de uma realidade presente também nos nossos dias. Quantos cristãos vivem na prática de excessos, vivem confortavelmente no caminho do pecado e mantêm um ritual dominical de adoração como se Deus fosse se impressionar por isso. Como se Deus fosse se impressionar por um belo culto de domingo, mas com uma vida de excessos durante a semana. Então o profeta passa a exortá-los que rituais religiosos não podem salvá-los. Verso 6 do capítulo 5 até o verso 15 do capítulo 5. O profeta afirma: rituais religiosos não vão salvar vocês. Diz que o povo então iria com seus rebanhos, seus gados. Isso está falando dos rituais. Diz que o povo, quando percebe que a situação está tenebrosa, a situação agora está quase irremediável, então eles pegam os seus rebanhos e falam: não, vamos cultuar a Deus, vamos oferecer mais sacrifício, vamos com os nossos gados. Isso está falando de ritual. Eles vão à procura de Deus. Mas é triste quando nós lemos aí no verso 6, diz assim: estes irão com os seus rebanhos, o seu gado, à procura do Senhor, porém não o acharão, ele retirou-se deles. Ele retirou-se deles. Se Deus se retira, ninguém pode ir até Ele, ninguém pode encontrá-lo. Rituais religiosos não podem salvar. Que figura triste. Deus retirou-se e eles continuam a adoração vazia. Deus retirou-se e eles continuam fazendo o mesmo ritual, porque eles acreditam no ritual e não em Deus. Esse é um caminho natural do ser humano, meus irmãos. Quando o homem abandona o caminho da obediência à palavra de Deus, então, como ele tem necessidade de conectar-se a Deus, ele começa a tentar fazer isso através de rituais religiosos, de sacrifícios, de ofertas, de boas obras, de poder dar dinheiro para uma igreja, como se dar dinheiro para uma igreja trouxesse para você o favor de Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração, a sua vida. Deus não irá se satisfazer com rituais externos. Deus não se satisfaz com ofertas vazias. Deus não se satisfaz com oferendas. O que Deus exige e espera de nós é a verdade no íntimo. Arrependimento do pecado. É isso que Deus espera de nós. É verdade, meus irmãos, que Deus que tinha estabelecido o sistema de sacrifícios. Mas Deus, meus irmãos, não era refém dos sacrifícios. Deus estabeleceu que o culto a Ele no Velho Testamento seria através de sacrifícios. Mas Deus não estava preso aos sacrifícios, como se o sacrifício vinculasse Deus. O sacrifício sem um coração arrependido não tem valor nenhum. Então o profeta exclama no verso 8: tocai a trombeta. Isso é um chamado militar de guerra. Isso significa: a disciplina de Deus está vindo, está próxima, escutem a trombeta, fiquem atentos. As trombetas do juízo já começaram a soar. A disciplina que Deus vai trazer, meus irmãos, ela é marcada por uma profunda desolação. Está aí nos versos 9 a 11 do capítulo 5. Desolação para aqueles que viveram deliberadamente no pecado. Essa palavra é muito importante. Deliberadamente, ou seja, sabiam que estavam em pecado, mas optaram por permanecer no caminho do pecado. Não quiseram ouvir Deus. Sabe como aquela criança, aquele filho que você tem ali de 4, 5, 6 anos, que você diz para ele: filho, não faça isso. Ele ouve o que você está dizendo, olha para você e continua fazendo. O que é que você vai fazer com ele? Você vai discipliná-lo. E vocês acham que Deus não vai disciplinar os seus filhos? E o profeta usa então duas figuras. Ele diz que Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo, e ele usa duas figuras fortes para mostrar como seria o juízo de Deus. Ele mostra que o juízo seria interno e externo. No juízo interno ele usa a figura da traça. Ele diz que ele será como a traça ou a podridão, ou a podridão. A traça e a ferrugem, ou traça e podridão, corroem por dentro. Esse é o primeiro juízo de Deus, é entregar, é deixar os homens irem no caminho do pecado que escolheram, e esse caminho do pecado vai corroê-los por dentro, vai corroer as suas estruturas, e assim como a ferrugem, quando você olha um ferro que está enferrujado,
Você olha e acha que ele está um pouquinho enferrujado, mas chega uma hora que ele está tão enferrujado que se você apertar com a mão, ele se esfarela. As suas estruturas foram corroídas lentamente, lentamente, é um processo lento e contínuo. É Deus entregar os homens aos desejos do seu coração, como nós lemos em Romanos capítulo 1, verso 28, que eu falei para os irmãos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui com Israel é a mesma coisa. Afastaram-se de Deus, entregaram-se à idolatria, Deus os entregou aos desejos do seu coração, e eles então vão até o fundo nesse caminho. Eles vão até o fundo do poço. E esses pecados, essa depravação moral, ela está então destruindo, corroendo a nação de Israel. É rei matando rei, conspiração, adultérios, imoralidade, mentira, falsidade, destruindo o tecido social da nação de Israel. Mas há também um juiz externo. Deus diz aqui que ele será como um leão para Israel e como um leãozinho para Judá. Judá tem um juízo menor do que o de Israel. Judá passa por um cativeiro, mas não é destruído. Mas para Israel é como um leão. Ou seja, Deus traria através de outra nação que destruiria como um predador, e essa foi a Síria, que despedaçou a nação de Israel, como um leão que ataca sobre a sua presa e não há quem possa resisti-lo. Deus traria juízo através de outra nação. E Deus diz: alianças políticas não vão salvar vocês. Não vão salvar vocês. Não adianta vocês correrem para outro rei, para outra aliança, porque não é a Síria, sou eu através da Síria. E quando Deus age, ninguém impede. Capítulo 5, verso 15, nós lemos: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. É Deus falando: vou enviar juízo, mas a finalidade é que eles se arrependam. Deus sempre espera o nosso arrependimento, até o momento final, assim como é nos nossos dias de hoje, até aquele momento final e derradeiro, quando então vai se ouvir como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, a volta de Cristo. Até esse momento é tempo de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é dia de arrependimento. A disciplina de Deus sempre tem o propósito de restauração, não é de destruição, mas a restauração exige arrependimento. Se não houver arrependimento, haverá destruição. E aí no capítulo 6, o profeta então vai encerrar esse bloco de hoje, dizendo a respeito do perigo da religiosidade vazia. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Capítulo 6 inicia em conexão direta com o final do capítulo 5, dizendo que Deus enviará o juízo, mas espera o arrependimento. Então o profeta inicia o capítulo 6 chamando ao arrependimento. Mas, como nós vemos no livro de Oséias, isso é uma sucessão de chamados ao arrependimento e um alerta que
esse arrependimento tem que ser sincero, que Deus ele não vai se deixar impressionar com uma religiosidade vazia, sem verdadeiro arrependimento. E é assim que começa então o capítulo 6. Nós poderíamos dizer que esses versos 1 a 3 do capítulo 6, eles são ou uma oração de Oséias, pedindo ao povo que se arrependa, ou até uma palavra direta, uma pregação de Oséias, chamando o povo ao arrependimento. Oséias mostra então novamente ao povo de Israel que Deus está sempre pronto a perdoar quando nos arrependemos. Ele diz: vinde, tornemos ao Senhor. Um chamado ao povo para voltar para Deus. E esse voltar, ele tem duas condições: arrependimento e confissão de pecados. Arrependimento e confissão de pecados. O profeta lembra a Israel que o Senhor sempre cura as nossas feridas. Ele sempre nos revigora. Ele sempre nos levanta. Ele sempre nos salva quando nós nos arrependemos. Meus irmãos, e é muito lindo, é maravilhoso ver esse capítulo 6, quando aqui nós encontramos no verso 2 uma profecia a respeito do perdão em Cristo Jesus. Ele diz que no terceiro dia Deus vai nos levantar. No seu chamado ao arrependimento, Oséias então profetiza sobre o perdão definitivo em Cristo Jesus, falando da ressurreição de Cristo no terceiro dia. As nossas culpas, os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Ele foi ferido por nossa causa, Ele morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, e com Ele e nele nós viveremos. Por Ele, com Ele e nele nós viveremos. Deus sempre perdoa o arrependido, e o perdão de Deus foi manifestado a nós definitivamente em Jesus Cristo. É isso que Oséias está profetizando. E Oséias então diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias aponta o caminho do arrependimento e da restauração. Ele já tinha dito em 4:6 que o problema da nação de Israel é que eles não tinham conhecimento. Os irmãos se lembram? Eles tinham abandonado a lei de Deus, e agora Oséias diz: então nós devemos nos dedicar a conhecer o Senhor. Significa buscar a Deus em sua palavra e prosseguir nesse caminhar. Significa um buscar constante. Irmãos, como é que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus somente na face de Cristo. Afinal de contas, Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ninguém jamais viu a Deus. Nós só podemos ver a Deus, conhecer a Deus, na face de Jesus Cristo. E como é que nós conhecemos a Cristo? Essa é a questão. Como é que nós conhecemos a Cristo? Somente através da revelação que Ele fez de si mesmo em sua palavra. Somente através da palavra de Deus. É óbvio, quando eu digo somente através da palavra de Deus, estou dizendo que é a palavra de Deus tomada com oração e devoção. E ela será então tornada viva ou vivificada nos nossos corações pelo Espírito Santo. O que eu estou dizendo é que palavra sem obediência, palavra sem oração, ou oração sem palavra, ou oração sem obediência e sem palavra, não vão nos levar ao conhecimento de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Somente através das Escrituras nós conhecemos a Cristo. Ele se revela a nós. Ele se deixa encontrar. E o mesmo texto de Hebreus, agora capítulo 11, verso 6, diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em ser encontrado. Quando nós o buscamos, Ele se alegra em se manifestar a nós. Então Oséias afirma: busquemos ao Senhor, e Ele então descerá sobre nós como chuva serôdia. E aí o capítulo 6 termina, Oséias exortando: mas a religiosidade, novamente, a religiosidade vazia, sem amor por Deus, ela não significa arrependimento. Israel perdeu o seu amor por Deus, por isso vivia uma religiosidade vazia. É interessante, verso 4 do capítulo 6, diz assim: que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Os irmãos já saíram de manhã, principalmente nos períodos pós-inverno, ou no inverno, você sai de manhã
e tem aquela neblina densa, né? Aquela é a neblina da manhã. E logo que o sol se levanta, ela se dissipa. Essa é a figura que está sendo usada aqui. Sabe, quando nós estamos passando pela noite da alma, nós então buscamos a Deus. É a neblina da manhã. Mas quando o sol se levanta, nós nos esquecemos de Deus. Ele está dizendo, o seu amor não tem duração. Você só me busca por conveniência. Você não prossegue no caminho. Essa é a verdadeira religiosidade vazia. Teu arrependimento não é verdadeiro, não dura nada, você só quer sair da pressão. Quando a água passa do nariz, então eu lembro de Deus. Quando eu estou na pressão, eu corro clamar a Deus. Tomara a Deus que todos nós clamássemos a Deus quando estamos sob pressão. Mas tomara a Deus, Deus nos desse graça ou nos dê graça, para que nós continuemos voltando ao Senhor quando a pressão é retirada ou quando ela passa. Essa é a questão. Essa é a essência daquilo que o profeta está dizendo. O profeta então prossegue com a advertência solene de que o que Deus espera de nós é arrependimento e não rituais externos, vazios. Ele diz, misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Meus irmãos, o povo de Israel, eles ainda faziam sacrifícios e ofertas, mas eles estavam vivendo na prática do pecado, eles não se arrependiam dos seus pecados. Eles eram bons em levar sacrifícios a Deus. Eles não tinham amor por Deus e nem pelo próximo. Eles viviam uma sociedade corrupta, violenta, degenerada. Foi isso que o profeta falou quando nós começamos o capítulo 4. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. Meus irmãos, e a essência da religiosidade vazia é a prática de sacrifícios. É a observância de condutas exteriores, como se condutas exteriores representassem a santidade do coração. Meus irmãos, e aqui nós precisamos tomar cuidado com isso, porque um coração transformado se manifesta numa conduta transformada, mas uma conduta exterior apenas, ela não significa que houve mudança do coração. Jesus citou essa passagem de Oséias 2 vezes, que fala, misericórdia quero e não holocaustos. Ele cita em Mateus 9:13 e em Mateus 12:7. Em 9:13 é interessante, Jesus ele é acusado pelos fariseus de estar recebendo pecadores e publicanos. Então Jesus afirma, os sãos não precisam de médico. Vocês, fariseus, se julgam bons por sua religiosidade, por isso não me procuram para arrependimento para serem salvos. E aí ele diz o verso 13, que é a citação, ele diz, ide porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Oséias está dizendo é que Israel amava levar animais para sacrificar, amava sacrifícios para aplacar a ira de Deus, mas eles nunca levavam a si mesmos, eles nunca levavam o seu coração. Davi sabia disso muito bem, meus irmãos, quando ele escreve o Salmo 51, depois daquela experiência de adultério com Batseba, ele escreve nos versos 16 e 17, não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Davi está dizendo que era muito mais fácil oferecer um sacrifício do que se arrepender. É muito mais prazeroso oferecer um sacrifício que confessar os seus pecados, mas Deus não se agrada de holocaustos. E Davi prossegue no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Por isso, quando nós terminamos esses capítulos, a minha oração é que Deus nos dê graça, pelo atuar do seu Espírito Santo, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e nós voltemos ao Senhor em arrependimento, em confissão de pecados, buscando a Deus, e Ele então descerá sobre nós como chuva serôdia. Amém? Na próxima reunião nós continuamos esse bloco de querela de Deus contra o seu povo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por esse período que pudemos estar juntos, pedindo ao Senhor, que pelo atuar do Teu Espírito Santo, nos dê fé, Senhor, para crer na Tua palavra, nos dê olhos espirituais, Senhor, para ver que essa palavra se dirige a nós, que nós possamos esquadrinhar os nossos caminhos e voltarmos ao Senhor em arrependimento. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.